você acha, o que você vê dos ganhos financeiros dos clubes que participaram aí do Mundial de Clubes? Cara, Os sensacional, né? Tirando Assim, que os... vamos pro europeu, todo dia, ninguém tô falando que eles, pro europeu, Foi muito bom. muito bom, porque você vê, eu vi que o Chelsea trouxe agora o brasileiro, O João Pedro, né? João Pedro, que aliás vai ser titular, porque o titular que é ruim, fez até o gol com o Palmeiras primeiro, ele tomou o segundo amarelo. Sim. Então o João Pedro já vai ser titular no próximo jogo. Eu vi que assim, a participação do Chelsea já pagou o João Pedro. Olha que coisa. Então, mas e o Fluminense, cara? Não. Tô falando assim pro europeu, que tem dinheiro. E que ficou com mimimi, ficou, né? Com mimimi. Agora, você imagina o Palmeiras e o Flamengo, que já são organizados, com o dinheiro que eles ganharam. Né? E imagina o Fluminense, que deve pra burro como o Corinthians, São Paulo e tal. O que ele já ganhou? Mais de 300 milhões, eu não vi Então, 327, alguma coisa assim. Se você pegar aí, se sou eu a diretoria, você não pensou nesse dinheiro. 300 e poucos milhões. Sim, você não pensou. Eu pego 150 milhões e saldo todas as minhas dívidas no Brasil, cara. Sim. Sem brincadeira. Lógico. Pô, eu faço isso. Claro. Se você já tem esse time todo endividado. Chama todo mundo pra negociar, cara. Pô, rapaz. E é isso aí que é uma coisa inteligente. Aí eu vou negociar com o dinheiro na mão. Eu devo lá pro Corinthians, pro Bayern. Eu te devo 10, quer 5 à vista? À vista, já te pago agora. Eu tô com dinheiro. Todo mundo morrendo de fome, o cara pega. Rapaz, acho que e isso fica feliz ainda, hein? Isso é sensacional. E sem contar que eu acho, continuo assim, eu torço pelo Renato, mas acho o Chelsea favorito, tá? Claro. Eu acho o Chelsea favorito. E se você vai para uma final, olha o dinheiro que vai entrar ainda, cara. Meu Deus, né? Você pode pegar só o dinheiro da final e pegar só o da final, né? Que você chegou na final e pagar o resto você faz. E o Fluminense tem totais, embora o Chelsea seja o favorito, o Fluminense tem condições de passar. Claro. Olha, se eu não tiver equivocado, a SAF do Cruzeiro foi comprada por R$1 bilhão, algo desse sentido. Isso. Né? Cara, você imagina que se o brasileiro for campeão, ele vai ganhar R$1 bilhão. Ele ganhou uma SAF. Ele ganhou o Cruzeiro. Ele ganhou uma SAF. Cara, assim. Tomara que saiba administrar, que saibam, né? Mas assim, cara. Esse é o problema. Você imagina, eu não sei quanto é a dívida do Fluminense, mas eu quero imaginar que a dívida do Fluminense deve estar ali entre 700 e 1 milhão, 1 bilhão. Cara, se o Fluminense chegar na final, ele vai ter dinheiro para sanar mais de 50% da dívida de toda a história do clube. Claro que, assim, vão pagar muito para jogador, vão pagar muito bicho, vão pagar muita. Mas você pega metade disso aí, você já faz isso que você tá falando. Só que, cara, você vai poder quitar pelo menos 50, 70, e se for campeão, então, dá para pagar toda a dívida histórica do clube, deixar o clube zerado, cara. Então, assim, pra nós, a gente tem que adorar. Uma página nova, a gente tem que falar que isso é a coisa mais linda que existe no planeta, cara. Entendeu? Os clubes brasileiros vão lutar pra disputar esse Mundial agora. É isso que eu ia falar. Eu acho que isso que eu ia falar, porque... tudo bem, o Luiz Ademar ponderou algumas questões aqui no começo do programa sobre a realização do Mundial, que está atropelando calendário. Eu encaro também como um experimento essa primeira realização do Mundial, mas não resta dúvida. Acho que a perspectiva, que é o tema principal que a gente colocou aí no YouTube pro episódio de hoje... A FIFA dividiu o dinheiro dela com... Eu acho que essa nova perspectiva faz o seguinte: agora é obrigação nossa a gente regularizar o calendário do futebol brasileiro. Obrigação, não dá. É inviável seguir nessa loucura. Os times precisam de tempo para treinar, para encarar ali os europeus em pé de igualdade ou até superá-los e chegar ali a ser campeões. Então... Cara, isso eu espero que cause esse efeito, esse impacto dentro do nosso futebol. Sim, mas para causar esse impacto, a gente tem que os clubes se valorizarem também. Por exemplo, e aí eu sou fã do Campeonato Paulista, estaduais. Eu acho que não pode acabar. Mas você não pode a federação obrigar você a jogar com os titulares. E você aceitar que a federação não imponha isso para você. Ou reduz o formato, quem manda é você. Claro. Se eu quiser jogar com o meu sub-20, eu vou jogar o Paulistão e você vai me pagar a cota. Pra nós, a primeira fase dá para jogar tranquilamente, então, né? Mas eles não podem. Aí o Abel reclama com razão. Quando ele esperneia lá, ele fala, quem escala meu time é a federação. Ele tá certo. E ele tá certo. Se eu quiser poupar meu time 4, 5 rodadas pra fazer uma pré-temporada... Quem vai escolher o presidente... Não dá. Ou reduz o campeonato para um torneio como Copa do Mundo, o Campeonato Paulista, num formato, ou, cara, não tem que dar essa obrigatoriedade, porque senão não dá. É impossível, já tá ficando inviável, né? Aí, que eu te falo, se os clubes têm um voto maior que as federações, que as coisas, se os grandes clubes, os clubes da Série A têm voto 10, os da Série B têm voto 7, os da Série... Aí, os clubes vão escolher o presidente da CBF também.
E os clubes vão começar agora. De acordo. Só que já temos 2 ligas, né? Você vê que já estão 2 ligas. Mas enfim, se você faz uma liga forte, aí você vai organizar. Por exemplo, eu adoro o brasileiro. Qual que é o sentido de 38 rodadas num brasileiro? Não dá. Por que você não põe esses mesmos times, separa em 10 grupos? Se você fizer aí de volta, dá 18, mais as quartas de final dá 20, semifinal que eles 22. Manter o formato de pontos corridos. Mas a gente não pode querer agora mais pensar, mas a Copa do Brasil é mata-mata. Por que fazer 2 jogos e de volta? Eu acho que talvez reduzir. Por que fazer 2 jogos número de times? Se você não faz um campo neutro e faz um só? São Paulo e Flamengo jogam em Belo Horizonte. Mas você não acha que aí você perde muito da atratividade do torcedor ali local, se jogar em casa, ter aquilo? Mas você tem que pensar, a gente não pode pensar mais nisso. Você tem que pensar no calendário. Agora, você pode ter, então joga onde tem o time que tem a melhor campanha, então joga no Rio. Então joga em São Paulo. Ou se não, pode ser o mata-mata a hora que for a partir das oitavas de final, quartas de final, sei lá. Eu concordo que o Paulista tem que diminuir. Não, mas eu acho que todos. O Paulista, a Copa do Brasil, a Conmebol também vai ter que dar um jeitinho aí, Libertadores e Sul-Americanos. Todos têm que diminuir. Só o brasileiro que eu discordo. O brasileiro... Não, o brasileiro também eu não mexeria no brasileiro. 38 não dá, cara. Se você quer mexer no calendário... Aí você pode tirar, você pode rebaixar, você põe para 18. Reduz o número de participantes. Não precisa reduzir o número de participantes, cara. Só muda o formato. Mas aí você não faz campeonato de pontos corridos, que a ideia do mundo inteiro você faz pontos corridos dentro dos grupos e classificam os 2 primeiros. Simples. Mas aí vira mata-mata depois. Não. Só de semifinal e final. Mas aí você perdeu toda a essência do que é o campeonato de pontos corridos. Mas é que tá, cara. A gente não pode ter mais essência no futebol. Não, mas o mundo inteiro faz o pontos corridos. Sim, mas então... O resto eu concordo com você. Eu tô falando o seguinte... Eu também não mexeria no brasileiro. O que eu tô falando é o seguinte, a gente precisa mexer e aí não adianta você só sacrificar o Paulistão. Aí acho que é sacanagem com o Paulistão. Com o estadual. Não, diminuir. Por exemplo, assim, por que o Corinthians quase não disputou a Copa do Brasil esse ano, que reagiu no final e foi cavar com a Copa do Brasil? Onde já se viu o Corinthians? Você tem os 20 primeiros clubes do Brasil não disputar. Esses aqui tem que ter vaga na Copa do Brasil eterna. Eu concordo plenamente. Sabe? Aí que eu tô falando que já entraram nas oitavas de final. Exatamente, cara. Você tinha que fazer agora a terceira fase quando entra São Paulo, Palmeiras, Flamengo e tal. Você tinha que colocar os times da Série B. Os caras têm que entrar lá nas oitavas, cara. Eu concordo com você. Separa aí uns 8, coloca nas oitavas e acabou. 8, 10, sei lá, porque realmente... eu acho que não dá pra entrar na terceira fase um time que está disputando a Libertadores, por exemplo. Antigamente, o São Paulo do Tele, o maior time do São Paulo, ficou 8 anos sem jogar a Copa do Brasil. Mesmo o time do Muricy. Então, porque você tava na Libertadores. Então, cara, agora você cai da Libertadores e vai pra Sul-Americana, meu irmão. Para com isso. Isso eu concordo plenamente com você. A gente tem que enxugar. A gente tem que sacrificar todos os campeonatos. Todos. O brasileiro é fácil. Você tira 2 rodadas, você tira 2 times. Em cima do que eu vou falar, essa necessidade ela é real. Tem que já achar uma solução. Não sei qual. Com 18, são 4 jogos a menos. O time precisa tempo para treinar. Porque não é só jogar. Por que vou pegar um recorte aí do que aconteceu no Mundial. Por que o Harry Kane chuta bem de fora da área e os nossos jogadores do Brasil, que sempre tiveram técnica apurada, né? Não consegue mais. Porque só joga, não treina mais, cara. Por isso que eu falei que eu diminuiria até o brasileiro, porque acho que não é mundial, não é no meio do ano, a Copa do Mundo não é no meio do ano, o meio do ano para o campeonato. Mas se você rebaixar 2 e ficar com 18 no Brasil, é um mês a menos de campeonato. Então, deixa eu te falar. Não é só um mês. Eu pararia no período do mundial, mesmo sem o mundial, para amistosos internacionais. Os clubes têm que ter intercâmbio, cara. As seleções têm intercâmbio lá. Como São Paulo fazia, Tereza Herrera, Ramon de Carranza. Nós não fazemos mais. A gente não tem mais intercâmbio, a gente não joga mais com esses caras. Então você tem que diminuir todos para você dar, inclusive, uns 15 dias para os clubes fazerem amistosos. E aí você colocar no calendário amistosos internacionais. Porque os clubes... Como lá o calendário dos caras é diferente, eles vão estar fazendo pré-temporada no meio do ano. E aí você vai joga com o Milan. Vamos conhecer a gente também, um pouquinho. Exatamente, cara. 1, 2, 3, come on!